Olá, tudo bem? Tomara que todos estejam bem. Nós vamos continuar nosso assunto que nós paramos na aula 16. Na aula 16 eu já dei até uma pequena pincelada sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje, que nós vamos nos aprofundar hoje. É um assunto que vocês conhecem já de outras séries, né? A gente já estudou em outras séries. Então, nós vamos só nos aprofundar um pouco mais, tá bom? Continuando a unidade 6, que é a sua distribuição e uso da água. Então, são assuntos bons de se estudar, são relacionados com a água, então facilita muito, né? Prestem atenção. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, pausem, anotem o que for preciso. Quando eu der dicas para você anotar, vocês anotem, tá certo? E vamos lá. Então, o assunto é sobre o ciclo hidrológico, né? Que é o mesmo ciclo da água. É o constante movimento que a água realiza entre as terras emersas, o oceano e a atmosfera. A água, ela vem em ciclo. Ela anda de forma circular, certo? Como, tia? Ela está no oceano, volta, vai para a atmosfera, volta para as terras, vai para o solo, então em forma circular sempre. E esse movimento circular das águas é o que a gente vai estudar, é o ciclo hidrológico, esse movimento contínuo. A quantidade de água que nós temos na Terra é a mesma há bilhões de anos, porque a água vive em ciclo, né? A água está de forma circular, ela evapora, ela se precipita, ela evapora de novo, ela se precipita. Por que tem um problema de falta d'água? A gente viu que, primeiro, nem todos os países têm a mesma quantidade de terra disponível, e segundo, porque existe muita poluição e uso impróprio da água, certo? Mas a quantidade de água da terra é praticamente a mesma, não tem alterado. E quando a gente usa a água, e ainda mais de maneira inadequada, a gente está interferindo nesse ciclo, certo? Quando eu faço uso dessa água, eu estou interferindo, porque o ciclo ele é natural. Eles são movimentos circulares da própria natureza. E se eu fizer uso desse movimento, desse recurso, eu estou interferindo, não é verdade? No livro de vocês, na página 158, mostra um infográfico sobre o ciclo muito completo, muito interessante, tá? Algumas coisas que eu coloquei aqui no slide, eu tirei até do gráfico daí. Essas informações que estão nos quadros azuis, tá? Eu trouxe um outro gráfico que também representa um pouco o ciclo hidrográfico. Essa figura mostra a água na forma de geleira, mostra a água no mar, mostra a água nos rios, a água subterrânea, né? O fluxo de água subterrâneo, a precipitação, a evaporação, a infiltração, o escoamento superficial, certo? Então, a água, tudo isso, todos esses fatores que eu falei, são relacionados à água. Estão relacionados à água, certo? O primeiro ponto para o ciclo hidrológico é o Sol, porque o calor do Sol é que vai causar a evaporação. O primeiro, ou um dos. O importante é que o Sol é muito importante para o ciclo hidrológico. Voltando aqui, vejam, observem essa figura que eu coloquei, vejam o infográfico no livro de vocês, na página 158, e prestem atenção, tá bom? Qualquer coisa a gente vai voltando aqui na figura e também vocês estão olhando no infográfico. Primeiro aspecto, vamos lá, que o livro coloca. A precipitação. O vapor de água que está na atmosfera se condensa, forma nuvens, precipita em forma de chuva, de neve, de granizo. A precipitação cai nos oceanos é cerca de 4 vezes maior do que nos continentes. Logo, a gente tem muito mais água salgada do que continente, né? E a precipitação nos oceanos é bem mais forte do que nos continentes, tá? Então, voltando aqui, olhem, a
a precipitação é essa parte aqui, ó. Estão vendo? Aqui é a precipitação. A água, depois de condensada, ela vai cair, ela vai formar nuvens e vai cair na terra. Aí ela vai cair ou como chuva, ou como neve, ou como granizo. Essas três formas da água se precipitar, tá? O mais comum pra gente é como chuva, certo? Agora vamos para o outro. Primeiro foi a precipitação, agora qual é? Escoamento superficial. Gente, a água se precipitou, caiu sobre a superfície, né? Caiu na terra. E agora a gente vai ter o escoamento superficial. A água, ela cai em córregos, rios, oceanos, mares e lagos. Parte da água que cai sobre o solo escoa até atingir esses elementos hídricos. Não que a água vá cair justamente em cima disso, ela vai escoando, ela pode cair num lugar e vai escoando até chegar nesses elementos, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui na imagem. Olha o escoamento. Olha a água aqui, olhem essas setinhas aqui do fluxo da água, né? Da água subterrânea, da água que vem degelando, a água infiltrando. Todos esses aí é essa água que vai escoando para chegar no rio, para chegar no lago, no subsolo. São formas de escoamento superficial. O próximo. A água já se precipitou, já escoou, já foi para o elemento hídrico, agora ela vai com a luz solar, com a ajuda do sol, ela vai evaporar. A água dos oceanos, rios, mares e lagos evaporam. As plantas e os seres vivos também contribuem para este processo de transpiração, certo? Mas principalmente graças à luz solar. Vamos voltar na imagem. No livro de vocês também tem onde é que precipita, onde é que escoa, onde é que evapora. Evaporação, tá aqui. A água do mar está evaporando, certo? Mas todas essas águas de um rio também vai evaporar, todas vão evaporar. Vem aqui, ó, o elemento, o sol. Então, de todos os lugares vai evaporar, tá? Então, a água se precipitou, a água escoou e foi para o elemento hídrico, a água evaporou, né? Foi para a atmosfera e a água infiltrou também. Porque a água, ela se precipita, ela evapora, mas ela infiltra. Ela vai para onde? Ela vai para o subsolo. Ela penetra no subsolo e forma reservatórios subterrâneos, tá? Vamos voltar lá na imagem para ver ela infiltrando. Eu até mostrei na hora do escoamento. Olha aqui a água subterrânea, a água que infiltra. Ela fica nessa região aqui, certo? Então, é a água que infiltra, a água que forma essa reserva subterrânea. Então, estamos certo, né? São esses movimentos no ciclo hidrológico. A água principalmente a água se precipita, ela escoa, ela evapora e ela se infiltra, certo? Então, vamos lá para o ciclo hidrológico. Vamos para as etapas do ciclo. A água, com o calor do sol, a água evapora, certo? Ela sobe. Quando ela evapora, ela vai para as nuvens, forma as nuvens, com o calor do sol ela foi para a atmosfera, depois ela vai se condensar, vai formar nuvens, quando ela formar essas nuvens, ela vai se precipitar, vai cair, ela vai escoar, vai para os rios, para os lagos, para os mares, e parte dela também vai se infiltrar, certo? Aí novamente tudo acontece, ela evapora, ela se condensa, forma nuvens, se precipita, ela cai,
ela vem para o solo e para o subsolo. De novo, ela vai para os rios, ela evapora e assim eu vou formando o ciclo. Este é o ciclo hidrológico. Nessas seguintes etapas, o sol faz com que a água evapore, ela vai para a atmosfera, lá ela se condensa, forma nuvens, cai, se precipita em forma de chuva, neve ou granizo. Quando ela se precipitar, ela vai cair parte no solo que vai escoar para os rios, para os lagos, e outra vai se infiltrar no subsolo e tudo acontece novamente. É todo tempo em forma circular, todo tempo em forma de ciclo, certo? Ela se precipita, então são esses os pontos do ciclo hidrológico. Ela se precipita, ela escoa, ela evapora e ela infiltra. Aí, meus amores, nós sempre ouvimos falar oceano e mares. Existe uma diferença, principalmente pela dimensão, sobre os oceanos, quanto os oceanos e os mares, certo? Vai de acordo com a dimensão de cada um. O oceano é uma grande extensão de água salgada que circunda os continentes. Ele está entre os continentes, os oceanos, né? Que eu trouxe até o mapinha para vocês, e vocês também já viram. E os mares, eles são menores, certo? Eles são menores que os oceanos. Eles apresentam menor profundidade e maior variedade de temperatura, salinidade e transparência das águas, tá? Outra forma de diferenciar a diferença entre oceanos e mares. Eu quero que vocês anotem essa diferença, tá? Vocês pausam o vídeo e anotam a diferença entre oceanos e mares. Mares são massas de água menor em extensão se comparados aos oceanos. São delimitados pelos continentes. Portanto, constituem um corpo de água obstruído por uma porção de terra. Os mares são, na verdade, os mares são, na verdade, uma parte do oceano, ocupando uma área reduzida, não tão profunda e cercada por terra. Então, na verdade, o mar é uma parte do oceano, né? Só que ele é cercado por terra, e o oceano, o limite dele são os continentes. A diferença, então, é o tamanho, né? E todos eles são água salgada, certo? E a principal diferença fica no tamanho e na profundidade. Aí eu trouxe para vocês a importância dos oceanos e mares na dinâmica ambiental terrestre. As primeiras formas de vida, por que estudar? Né? São águas salgadas, são de águas salgadas, são impróprias para o consumo. Por que, tia, que é tão importante? Existe sim a importância dos oceanos e mares. Primeira coisa, as primeiras formas de vida se desenvolveram nos oceanos, certo? Lá no comecinho, quando os seres eram unicelulares, as primeiras formas de vida que são comprovadas pela ciência, pela biologia, foram no oceano, foram na água, né? Foram vidas aquáticas. Os oceanos, eles apresentam uma rica biodiversidade. Tem vegetais, tem animais, tem várias espécies de animais, vários tipos de peixe. Então, a vida marinha, ela é muito rica, certo? Os oceanos desgastam rochas e transformam relevos. Como é que eles desgastam rochas? Eles vão batendo, vão fazendo, são um dos agentes de intemperismo, agente externo, certo? Eles podem transformar o relevo. E são fundamentais no ciclo hidrológico. O que eu falei lá no comecinho? Que as chuvas nos oceanos, elas são bem mais intensas do que na Terra, né? Nas terras emersas. E a maior parte da água que evapora são dos oceanos, porque a maior parte da água são dos oceanos. Então, eles são fundamentais no ciclo hidrológico, até mesmo pela quantidade de água deles que evapora. São reguladores de temperatura, porque eles vão receber o sol, né, a radiação solar, e vão liberar calor justamente na evaporação. Abrigam algas,
que são produtoras de boa parte de oxigênio do planeta. As algas, elas produzem muito oxigênio, elas estão dentro dos oceanos, elas são abrigadas pelos oceanos. E esse oxigênio, eles são consumidos pelos animais marinhos, né? Os animais de vida marinha, só que não são todos consumidos, elas são, o que não é consumido dentro do mar é liberado para fora, para a superfície terrestre, e grande parte do oxigênio consumido aqui fora são vindos das algas, certo? E aqui eu trouxe para vocês os oceanos do mundo, não ia dizer os principais, mas são os oceanos do mundo, que eu quero que vocês saibam, que vocês lembrem. Olhem, nós temos só um minuto. Nós temos 5 oceanos, certo? Nós temos o glacial ártico, que fica no círculo polar ártico. Temos o oceano glacial antártico. Temos o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Tia, e esse outro Pacífico? Gente, a Terra ela é circular. Aqui eu estou num planisfério. Quando eu fechar, o Oceano Pacífico vai se juntar, né? É uma coisa só, é uma porção só. Então, só são esses os oceanos, eles vão se juntar aqui por trás. Eu não posso dizer que são 2 pacíficos, é só um pacífico, tá bom? Devemos saber também que o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, né? O oceano que banha o nosso continente, certo? E o maior oceano a gente vê logo que é o Pacífico, até que ele se divide aqui no caso do planisfério, né? Então, amores, agora na próxima aula, na aula de hoje ainda, na aula 18, eu vou continuar a unidade 6, certo? E nós vamos começar a falar sobre rios e bacias hidrográficas, tá? Hoje, por enquanto, nós já vimos sobre o ciclo hidrológico e sobre oceanos e mares. A tarefa de casa eu vou passar na aula que vem, quando a gente falar sobre os rios e sobre as bacias hidrográficas. Então, um abraço, até daqui a pouco, na aula 18, que ainda é hoje, certo? E na aula 18 eu passo a tarefa de casa de hoje. Um beijo e até a próxima aula.